Olá, amigos inscritos! Deixa eu ver se tá tudo aqui gravando. Tá. Eu sempre deixo o negócio lá. Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Assombrade, estilo Spook aqui novamente para mais um vídeo, mais uma análise, mais uma coisa interessante pra gente discorrer, conversar, falar sobre uma loja de objetos ocultos com um dito ocultista lá dentro que irá recebê-lo e dizer: você tem 7 dias. Brincadeira, eu não sei, a gente vai ver junto, mas é o seguinte, chama-se, dentro do ocultismo, feitiços de amor, rituais para a saúde e exorcismos. Que coisa linda, não é mesmo? Tudo aquilo que você gosta, é que nem se fosse uma loja de departamento, né? Então você chega, sei lá, numa Tok Stock, né? Então você espera que tenha coisas para casa. Não, aqui você chega na Tok Stock do mundo oculto, Tok Stock do satanismo, Tok Stock do terror, Tok Stock do terror, chega lá e só tem coisas sombradas. Sabe, é muito legal esse tipo de coisa porque eu peguei o boom dessas lojas de esoterismo na época e tinha muita coisa legal, falando sério mesmo, porque abria a nossa mente. Não necessariamente os caras, eles eram ocultistas que estavam trazendo esses produtos, esse material. Eles eram só comerciantes, era gente que queria, pataca, cascalho, din-din. Não estavam preocupados se você ia sair de lá com coisas que iriam mudar sua vida. Dane-se, o que me interessa é que você pague por isso. E de fato era verdade. Eu lembro que eu peguei o início da Lenda. Puta, a Lenda era demais. Se bem que era uma loja muito New Age, onde você tinha duendes, fadas, você tinha pedras, runas e blá blá blá, uma grande miscelânea. Existia uma loja chamada Lenda, que ficava nos Jardins, aqui em São Paulo. Era espetacular. Por quê? Porque tinha livros em inglês que não transitavam aqui no Brasil. E eu não sei se eu ainda tenho alguns títulos que eu comprei, não lembro, porque eu acabei vendendo meus livros e uma parte eu doei e outra eu vendi. Mas, além da Lenda, tinha livros espetaculares. E eram coisas que você não encontrava, porque na época a gente só tinha uma editora que trazia esse material e traduzia, que era a editora Madras, e que não era muito bem vista. A Cultrix, a Pensamento, tinha coisas interessantes também, mas a Madras era uma referência que trazia muita coisa de maçonaria, trazia muita coisa do Crowley, e todo mundo queria entender o que era maçonaria naquela época, e a gente está falando de 30 anos atrás, tá? Mas em 2000 foi um grande ápice dessas lojas. Com o tempo, essas lojas foram se extinguindo. Por quê? Porque a manutenção de uma loja dessa é cara, como toda loja, né? E as vendas hoje não condizem. Então as pessoas compram muita coisa no Mercado Livre, compram livro na Amazon, ou mesmo acham em sebo. Então as lojas hoje não se alimentam. As editoras, por exemplo, elas deixaram de trabalhar em algumas pontas e viraram só meras distribuidoras de livros. Então você conseguiria comprar livros diretos na Pensamento e na Cultrix. Hoje existe ainda, você tem como achar na internet, ir lá e falar, quero comprar livros diretamente de você. Então você não paga o lojista, você vai direto na fonte de quem realmente faz edição, sem precisar pagar a distribuição dos livros. Então o lojista acabou sendo penalizado numa dessa. Com o advento da internet e esse boom das lojas virtuais, ninguém mais tem uma loja assim que você entra e você fala, nossa, que fantástico, mundo novo. Todo mundo acaba vendo tudo. Era muito legal, eu gostava bastante, sabe? Era uma maneira de passar um final de semana divertido indo nessas lojas. Porque você escutava de tudo, você via de tudo. E isso aqui eu acho que não deve ser longe desse assunto. Mas vamos lá, vamos ver qual que é a ideia desse filme, desse videozinho, porque a gente de repente consegue desmistificar coisas para vocês e trazer uma outra visão. Konnichiwa, Kambawa. E pintou a mão de dourado. There's always certain entities around. Ele está falando que tem algumas entidades ao redor dele. Fala sério. Ok, eu tô tranquilo com isso. Tomou dedada. Eu gosto muito dessas cenas, porque assim,
Eu sempre acho interessante, e fica aqui, vamos começar as aulas de vocês. Geralmente quando você pega um ocultista, o ocultista é o cara que tem a bunda muito suja. É muito legal isso, porque o ocultista é aquele cara que sempre vai testar todos os rituais possíveis. Magia Oquiana, sei lá, magia de Melquisedeque, o cara ele vai fazer Goécia, o cara ele vai fazer de tudo ele vai comprar um livro, ele vai ser autodidata naquele livro, ele vai querer fazer como tá naquele livro, ou vai achar um somebody love para fazer aquilo, vai ver que não dá porra nenhuma de certo, mas depois ele vai lançar um curso na internet para falar que deu certo e vai te obrigar a comprar aquele curso. É assim que funciona o ocultista hoje. E você pode ver que a maioria dos ocultistas, a grande maioria é moleque, a grande maioria são jovens, a grande maioria está no TikTok e acha que é a reencarnação de Abramelin, de Paracelso, de Eliphas Levi, de Papos, de Cornelius Agrippa, dos grandes ocultistas da época. Não são porra nenhuma, a não ser moleques que acham que sabem mais do que um cara que realmente estudou tudo e disse, isso não funciona. Muito do que a gente vê hoje fazia parte de ensaios técnicos, vamos colocar dessa maneira, de sociedades ocultas. Durante muito tempo, o ser humano ele sempre criou sociedades, o famoso clubinho. Todo mundo teve um clubinho de amigos, um clubinho da rua, um clubinho de pessoas que se interessavam por algum assunto, colecionavam selos, clube de xadrez, clube da matemática, clube da Luluzinha. E tinha isso, Clube da Luluzinha, era uma revista em quadrinhos. E aí criavam então essas sociedades secretas com um fundamento, que eles a colocavam. Veja, eu entrei na Ordem Rosa Cruz em 1999, 98, por aí. A minha carteirinha de filiação eu já mostrei para vocês. E eu achei que realmente fosse uma abertura para um novo aprendizado. Tem coisas interessantíssimas na Ordem Rosa Cruz, então para alguém que não conhece nada sobre filosofia, sobre egiptologia, sobre a história, é muito bom, recomendo. O martinismo é melhor ainda, por quê? Porque ele vai entrar em épocas mais recentes, onde você vai entender a história de Cornelius Agrippa, Paracelsus, Abramelin, você vai entender como eram as cartas que eles se escreviam, entra Madame Blavatsky na história, tem coisa muito legal dentro do martinismo, eu recomendo muito mais o martinismo, eu achei espetacular, tá? Durante muito tempo eu pensei, vou voltar ou não vou voltar? Mas era um clube, onde as pessoas entram com ideais. Quando surgem, então, as sociedades na Europa e nos Estados Unidos, seja a Ordem de Templos Ordones, a Estrela de Prata e todas aquelas blá blá blá, eles criam métodos e rituais. Esses rituais eram muito baseados sobre muitos livros antigos e muita coisa do Oriente que eles traziam e comercializavam. Na Ordem Rosa Cruz, por exemplo, nós tínhamos o Christian Rosenkreuz, por isso que chama Rosa Cruz, porque existia um cara chamado Christian Rosenkreuz, que foi até o Egito, da Europa para o Egito, e ficou surpreso e com todo aquele ensinamento e trouxe isso para a Europa, comprando livros, manuscritos, textos, ensinamentos e um monte de coisa. Só que ele falou, bom, os egípcios eles são politeístas, eu preciso ter um marco na qual me predetermine o que não seja politeísta, porque a Europa acredita em um Deus. Então ele pega a passagem exatamente do Egito, quando ele unifica em um único Deus. Eu não sei se foi na Ramsés III ou Tutmés IV, um dos dois, eu acho que eles entraram nesse período e falaram, um deles realmente unificou todos os deuses em um Deus. Então ele traz isso para a Europa e ele comercializa isso, trazendo as principais mentes, principalmente pessoas que eram médicos, religiosos, pessoas que tinham habilidades sendo sensitivos, videntes, para ingressar dentro de uma fraternidade que ele então iniciava. A maçonaria, de acordo com os textos da Ordem Rosa Cruz, ela inicia junto com a igreja. Então seriam os granadeiros se unindo à igreja para criar uma sociedade que seriam os franco-maçons na época. E aí depois você tem o rito de Mishmirain, rito de Cohen, rito escocês e outros ritos que foram criados na Europa. E depois isso passa
para os Estados Unidos. No caso da Ordem Rosa Cruz, foi Lewis que levou para os Estados Unidos e que depois desceu para as Américas. Então, o que a gente vê aqui é um apanhado de diversas culturas, de diversos ensinamentos e aprendizados, até mesmo qualquer ordem ou loja esotérica, que vem de escolas filosóficas do Oriente. Então isso aqui não é novidade porra nenhuma. Isso aqui é uma coisa que a gente já conhece. Por quê? Porque se você vai no berço do mundo e estudar realmente as escolas filosóficas da Grécia, você vai estudar as 12 tábuas dos Mesopotâmios, você vai estudar todo o processo de como eram os sumérios, como era a mitologia e tudo mais, você cai nisso. Então você quebra completamente todo esse achismo. O engraçado é quando o mané, né, porque é o que a maioria dos ocultistas eles se tornam, manés, vem falar de uma pessoa, sendo que ele é completamente imundo. É muito legal. Quando eu comprei o meu primeiro livro de magia, foi um brasileiro que escreveu. Chamava O que é Magia? Eu comprei numa livraria, eu não lembro se era no antigo Shopping Iguatemi, antes da reforma, e virar esse super shopping hoje, mas o Iguatemi não era um baita shopping, ele era um shopping que tinha acesso popular, você tinha C&A, você tinha Boutique Viado Duro, você tinha outras lojas lá dentro. Lojas americanas e tudo mais. E eu comprei um livro lá, numa das livrarias do shopping, e que trazia esse enredo do que é magia, e o prefácio quem escreveu era a Rita Lee. Depois de muito tempo, eu tive acesso às informações do escritor e tudo mais, e era assim, tipo, o escritor estava todo cagado em termos de bad energy, de energias ruins. Por quê? Porque as pessoas se metem em coisas que elas não sabem. As pessoas vão fuxicar coisas que não sabem, não têm habilidade, capacidade de clarividência, não possuem a habilidade de entender quais são os seres que estão por detrás dessas práticas e se cagam todo. É isso que acontece. Por isso que muito desses tipos de conceitos e a forma como eles abordam é muito banalizada. Você tem entidades à sua volta. Ok, cara, caguei para isso. E é verdade. Por quê? Porque existem milhões de seres ao nosso redor. Veja, ao redor desse pequeno rapaz aqui, né? Nós temos um sistema nervoso completamente abalado, ou seja, ele está usando uma parte do sistema nervoso para tentar fazer um método de adivinhação, na qual não dá certo. Por quê? Porque essa energia dele não é uma energia clara, não é uma energia tão limpa e capaz de realmente observar o que acontece no mundo espiritual. Essa energia, ela está conectada à região das costas dele. Então ele é tendencioso naquilo que ele está falando. Por quê? Porque a métrica dele é muito fraca. É como se você fosse mensurar um astronauta sendo, sei lá, cara, uma pessoa que é um professor de educação física, ok? Você vai questionar um astronauta sendo um professor de educação física. Entende? Eu sei, eu só coloquei extremos. Tudo bem? Nesse extremo, o que significa? Que ele não tem habilidades e capacidades para fazer nenhum juízo de valor sobre o que tem ao redor do menino. A energia dele, que ele acredita ser utilizada para isso, a qual é uma falha, ela está sendo anulada completamente sobre um ponto de energia grotesco e sujo e denso das costas, na qual é esse ponto de energia que ele está conectando ao sistema nervoso. Ou seja, é uma pessoa que tem uma métrica errada, tem habilidades que não existem, ou seja, ele acha que ele tem, mas ele não tem nenhuma. Ele está completamente sujo sobre influência de energias pessoais, problemas emocionais, desequilíbrios emocionais, energias ruins, pessoa que não se limpa depois de fazer rituais e mexer com coisas que não sabem. Então ele tem uma energia muito densa em toda a região das costas, que controla todo o sistema nervoso dele e afeta a garganta e a região do esôfago. Então ele pode ter esofagite, pode ter problemas de garganta, pode ter quedas de imunidade e todo o desequilíbrio do sistema nervoso. Você se consultaria com um cara desse tipo? É óbvio que não, porque ele tem mais problema que você. Cara, então de novo, quem tá na lama, quem tá na sujeira e quem nada na sujeira, não tem referência sobre o que é estar limpo. Sabe, quando o Cebolinha chega pro Cascão e fala, Cascão, tá na hora de você tomar banho,
Ele fala, cara, mas o que é banho? Eu não sei, por quê? Porque eu não preciso. Eu estou acostumado com a minha sujeira. Eu me acostumei com a minha sujeira. Eu não quero tomar banho. A referência dele vai ser sempre estar sujo. Mas a partir do momento que você sempre está sujo, anula completamente, porque entra numa mesmice. Você deixa de ver a sujeira, porque para você, você se acostumou com ela. É idem, a mesma coisa. Agora, sabe o que é o pior? É que ele não consegue ver nem o obsessor que está conectado na própria região das costas, que está aqui do lado. Esse tipo de obsessor, ele é interessantíssimo, mas é o que acontece na maioria das pessoas que lidam com o ocultismo, que são os obsessores de manipulação e de interesse. Por quê? Sempre, o mundo espiritual, ele advém de uma energia mental. Eu vou explicar isso para vocês. Vamos supor que uma pessoa manipuladora morreu. Essa pessoa manipuladora era uma pessoa que agia sobre interesses em qualquer indivíduo. Você conhece seu chefe da empresa, seu cunhado, seu pai, quem for. Pessoas manipuladoras. O cara, ele tem poder para exercer sobre o indivíduo e obriga o indivíduo a fazer o que ele quer, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de dependência familiar, seja por uma questão de garantir um emprego ou o que for. Ele te manipula para que você faça o que ele quer. Essa manipulação, quando ele morre, ela vai continuar existindo. Ele vai ser um obsessor em que a mente está doutrinada, criada e direcionada para aquele fim. Então, quando ele morre, a consciência dele é jogada para o mundo espiritual, ele vai ser aquilo que ele era em vida, um obsessor de manipulação. Quando uma pessoa que é viciada em drogas morre, o que ele se torna quando ele morre? O obsessor de drogas. E assim por diante. É extremamente simples e isso é ensinado dentro do budismo. Você é aquilo que você vibra. Se sua mente vibra tais energias perante os costumes que você tem, perante as atitudes que você toma, perante todos os comportamentos que você tem, você vai vibrar isso no mundo espiritual. É por isso que dentro da roda da vida, do próprio samsara, do budismo, nós temos os reinos dos virtuosos e não virtuosos. Então você vai ter realmente os vaidosos, os invejosos, os apegados, e depois, numa contrapartida, você vai ter aqueles que não possuem a inteligência, né, que são o reino dos animais. Você vai ter os obsessores divididos dentro do reino dos infernos. Inferno gelado, inferno quente, dentro das pretas, né, que são os obsessores do budismo tibetano, o dos espíritos famintos, e assim vai. Eu vou ligar para o Dalai Lama e vou falar, Dalai, vamos aumentar esse negócio aí, porque acho que essa esfera precisa aumentar. Nós temos novas enfermidades, eu vou mandar um WhatsApp para o Dalai Lama e vou falar para ele, vamos reescrever seu livro. O Dalai Lama tem um livro muito espetacular sobre essa estrutura, e eu tenho tanto um livro de psicólogos que analisam a estrutura do Dalai Lama criada, quanto do próprio Dalai Lama. O do Dalai Lama é impossível você ler, porque é tão técnico, tão perfeito, que numa vírgula errada você se perde. Então nós temos um obsessor de manipulação. Obsessores de manipulação, eles vão existir dentro de grandes empresas, vão existir ao lado de pessoas que exercem influência e poder sobre os demais. Tá aqui. Ele está exatamente do lado do cara. Então imagina, eu vou contar até uma cena curiosa que aconteceu comigo, tá? Eu tive um chefe muito filho da puta. Falando português claro com vocês, porque eu nunca vi um extremo daquele cara. O indivíduo era sujo, era muito podre. Era um senhor e que ele era extremamente despreparado para ser líder de uma empresa. Mas ele foi colocado por conveniência porque era aquele famoso comedor de fezes. Tudo que você dava para ele, ele aceitava e comia. Em que sentido? Ligava o diretor e falava, eu preciso que você vá sábado trabalhar para mim. Sim, senhor. Eu preciso que você fique até meia-noite. Sim, senhor. Eu preciso que você faça o relatório urgente, tal. Sim, senhor. Tudo era sim, senhor. Ele nunca dizia não. Ou ele nunca falava, eu não posso. Então é o famoso sim, senhor comedor de fezes. Ele fazia de tudo, simplesmente para garantir o emprego dele de gerente, porque ele queria ser coordenador e uma vez também diretor. Mas ele nunca seguiria como diretor. Eu lembro que uma vez teve um puta arranca-rabo dentro do departamento por causa de outros funcionários e tudo mais, aquelas tretas de funcionário e tal, e sobrou para mim.
como obviamente eu sempre estava lá do lado prestando serviço, pois eu fui contratado para isso, eu sempre escutava as merdas dele. Aí um dia ele me levou para uma sala de reunião e começou a descascar por causa disso, blá, 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 uma enxurrada de bosta. E eu comecei a ter um ataque de riso. E ele ficou descompensado. E eu olhava para o lado esquerdo dele. E ele na minha frente aqui, e eu olhando para o lado esquerdo rindo. E ele, blá, 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 o que é que você não olha para mim? Você tá rindo do quê e tudo mais? Aí eu virei para ele e falei, agora eu já sei o que tá atrás de você e eu já sei o porquê que você me ataca. O cara ficou estagnado. E eu vi exatamente esse mesmo tipo de ser do lado desse gerente da área. Ele estava ao lado e olhando para mim, eu olhando para ele falando, então é você, o filho da puta, que está irritando esse cara e descontando a raiva nos outros? Eu juro para vocês, foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí dando risada da sala e nada da energia que ele vomitou em mim pegou, nada. Por quê? Porque eu estava prestando atenção em outra coisa e me divertindo, analisando a criatura que estava do lado do manipulador. Surreal. Depois de um tempo, esse cara foi demitido. Curioso, né? Depois de um tempo, esse cara foi demitido. E é exatamente essa mesma energia. Então, para vocês verem que esse tipo de consciência, ela não vai discernir quem são as pessoas. Ela vai existir ao lado de qualquer um que acha que tem a capacidade de iludir, enganar, ludibriar, mentir, ou mesmo se fazer parecer algo que não é para com as pessoas. Ele está aqui. Tá? Então, nitidamente, esse cara ele não tem habilidade e capacidade nenhuma, como a grande maioria dos ocultistas aqui no Brasil. Por quê? Cara, porque eles não fazem um processo certo e correto. E não tem nada a ver com as práticas esotéricas que eles fazem, porque eles não entenderam o que está por detrás dessas práticas esotéricas. Eles simplesmente comem livros, consomem livros, para depois ganhar dinheiro vendendo cursinhos por aí, para fazer coisas que eles não foram capazes de fazer. É isso que acontece. E é verdade. Veja, eu fiquei 12 anos na Ordem Rosa Cruz, no Martinismo e na Sociedade das Ciências Antigas. Todas elas foram espetaculares em uma fase da minha vida. Mas quando eu saí delas e olhei realmente outros princípios da religião, eu falei, cara, para que eu preciso delas, sendo que o berço de tudo está lá? Quando eu me tornei budista e comecei a adentrar o budismo tibetano em 2007, onde foi a primeira comunidade budista que eu entrei aqui no Brasil, dentro do budismo tibetano. E depois comecei a aprender e fazer as práticas, e entender o que está por detrás disso. E depois entrar nas escolas filosóficas budistas, começar a ler os livros do Mahayana, do Theravada, da Yogacara, Madhyamika, e indo em outras vertentes do budismo, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Aqui tem realmente os princípios que vão guiar a minha mente. Porque ali é o berço das grandes escolas filosóficas, dentro do budismo tibetano, dentro da Índia, porque foram rotas de passagens de grandes pessoas, grandes filósofos, grandes estudantes, historiadores. Sempre a Índia foi uma rota de passagem entre a Ásia para o Oriente. Então passavam-se diversas pessoas de diversos povos que deixavam seus tratados filosóficos e foram sendo utilizados para compêndios de diversos livros dentro do hinduísmo, que depois se torna um criador do budismo tibetano. Porque o budismo ele vem dentro das escolas da Índia. Então, para que eu preciso de especulações europeias se eu posso beber direto da fonte sem qualquer distorção, deterioração, ou mesmo ego de quem ali está me vendendo os ensinamentos? Entenderam? Baramakela. Então eu estou ok com isso. Bom, nota-se então que esse rapaz aqui vai desafiar o ocultista. Vai tomar no ocultista dele. Bom, vamos lá. Você também não tá limpinho não, né, menininho? Você também tem umas bad energies com você. Mas é muito engraçado porque ele cria um sistema de defesa natural.
Existem pessoas que são muito abertas a aprender, a conhecer e a buscar métodos e interpretar o que o outro está falando. Há pessoas que criam mecanismos de defesa dizendo: eu não quero acreditar nisso. Por quê? Porque eu tenho medo de acreditar e realmente criar uma nova perspectiva sobre a espiritualidade. Então eles trabalham uma negação a partir do momento que a fragilidade espiritual deles é nítida e clara. Esse tipo de indivíduo é um indivíduo muito interessante que cria travas sempre alegando: não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não sinto nada, mas ele sente. A questão é, ele prefere mentir ou se enganar do que realmente dar o braço a torcer e falar: tá, eu posso estar. O que eu já escutei de eu posso estar sentindo na minha vida junto às pessoas é algo assustador. Porque aquele famoso cético, e não ateu, nós estamos falando daqueles céticos que não querem acreditar em nada. Ateu é aquele único que não acredita em Deus, mas acredita em fadas, em duendes, em gnomos, em pôneis e o que for. Mas o cético, ele é completamente contra tudo. Tudo, tudo. Ele prefere trabalhar na negação, porque senão ele vai trabalhar acreditando em algo e ele vai se render aos seus próprios medos ou à ilusão da mente. Em muitos aspectos, o cara acredita em algo, mas ele prefere criar mecanismos de defesa dizendo: eu prefiro viver desacreditando e do que realmente me apoiar numa fé e me desapontar. Mas ele tem um mecanismo de crença. A única coisa é que ele esconde para ele, esconde para os outros. É sério, e isso existe e muito, tá? E existe o outro que é completamente ignorante, que não quer conhecer nada, simplesmente vive no mundinho da matéria, no mundinho dos videogames e prefere viver só no mundo das ilusões dele, que é esse mundo. Por incrível que pareça, dentro do budismo, o mundo da ilusão é o mundo da matéria, não é o mundo espiritual, é o inverso. Por quê? Porque no mundo da matéria é que nós nos frustramos, não é o mundo espiritual, porque para o budismo ele não tem frustração. Leia-se, para o budista, que é praticante do budismo, não existe frustração dentro das práticas budistas. A frustração está aonde? No mundo material, que é onde você vai colocar o seu apego, que é onde você vai colocar os seus desejos, sua vontade, sua cobiça, seus vícios, o Zé Droguinha, e aí ele se frustra. Não está na religião, está na expectativa que você coloca ao longo de toda a sua existência junto à matéria. Esse é o mundo das ilusões, e não o mundo espiritual. É o inverso. Mas o menino aqui também ele tem um mecanismo de defesa interessantíssimo. A defesa dele é jogar todo o emocional para trás. Então a primeira coisa que a pessoa aqui se bloqueia é o ponto das emoções dele. Então ele fecha completamente todo o ponto do carisma, todo o ponto da vontade de aprender, da vontade de se entregar, da vontade de compreender o próximo, de entender o que o próximo está falando. Ele isola completamente. Então ele começa a agir com o ponto das emoções inferiores. Para o mecanismo de defesa, ele joga essas emoções para trás, ele forma como se fosse uma barreira emocional. Essa barreira emocional é muito interessante porque ele sempre vai trabalhar a negação. Ele nunca vai concordar com nada, ele nunca vai aceitar nada, ele nunca vai buscar entender. Ele vai sair de lá sempre negando. Esse é o ponto. Então ele vai jogar toda a emoção para as costas e vai se defender. Isso aqui é emocional, tá? O que o outro tem, ele é mau caratismo misturado com o emocional, manipulador e o obsessor junto a ele. Ou seja, ele tem 3 fatores. Ele tem a tendência a ser mau caráter, a emoção na qual ele vai utilizar para se manipular, todas emoções inferiores, nenhuma emoção superior, e o manipulador do lado, que é o obsessor. Esse cara aqui não. Esse cara tem diversas formas de pensamento criadas por todo o sistema nervoso, que vai tentar achar sempre meios para entender que o cara está tentando enganá-lo. Então ele vai criar essas formas de pensamento, ele vai jogar as emoções para trás e bloquear completamente todo e qualquer tipo de percepção, qualquer senso de qualquer expectativa que ele venha a ter no sentido de, ok, estou sentindo, ok, estou tendo percepções, eu acho que realmente tem alguma coisa aqui, coisa desse tipo. Então ele vai criar esse mecanismo de defesa. Só que ele tem alguns pontos extremamente vulneráveis, como o ponto da família. E esse ponto da família é horrível perto dele, porque esse ponto da família teve diversas rupturas, que pode indicar a morte de pessoas da família ligadas muito próxima, como irmãos, irmã, pai e mãe, separação muito assim drástica da família, e gerando conflitos de hipertensão e problemas renais.
Então o ponto fraco dele está em toda a base da coluna, o que vai também indicar acidentes de carro, moto, batidas, tudo aquilo que venha deixá-lo sem mobilidade, tá? Então toda a região do quadril dele pode ficar comprometida por causa dessa ruptura do ponto, tá? E essa energia dele é muito interessante porque ela gera um pesar enorme sobre toda a estrutura dos ombros, o que pode comprometer toda a estrutura da cartilagem e ombro como um todo, tá? É isso, né, cara? Cada um se caga como merece, mas eu tô adorando. Por que eu falo isso pra vocês? Durante muito tempo eu trabalhei com práticas de meditação e todas ligadas ao hinduísmo, ao budismo tibetano e práticas que vinham também do New Age para buscar entender o que está por detrás desses conceitos, tá? Existem práticas específicas de auto-cleansing ou self-cleansing, ou seja, purificação dos corpos de energia. Existem práticas que você vai utilizar realmente habilidades mais técnicas para você ver o que tem dentro do ponto de energia e retirar essas energias, fazer com que o fluxo de energia flua muito mais rápido. Até mesmo na época que eu fiz artes marciais, Qigong, Liangong, Tai Chi, Kung Fu, existiam fluxos de energia que precisavam ser sempre limpos para você canalizar o fluxo de Qi e projetar isso junto a uma técnica de combate ao seu inimigo, tá? O Qigong ensina isso. Então, assim, você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai buscando formas e respostas para ver como o seu corpo vai reagir e como você pode purificar constantemente toda a sua estrutura física, emocional, mental e depois trabalhar o espiritual por meio de toda a abertura dos pontos de energia. Os princípios da acupuntura, dos pontos de energia também são necessários para que você entenda cada ponto ligado ao seu físico, emocional e mental, correlação entre os meridianos, todos os canais dos meridianos e como você consegue fazer com que a energia flua. Ou seja, cara, não é um livro que vai te ensinar isso, é a vida. São diversas escolas, diversos professores, diversos métodos, diversas técnicas que vão realmente te colocar em um ambiente no qual você vai ser testado e você vai ver se realmente é hábil ou não dentro daquilo. Então é uma procura que você vai levar anos. Eu levei 30 anos para poder ser quem eu sou, sendo 17 anos só ligado a técnicas de meditação. E nós não estamos falando de sentar e fazer o OM, porque isso é medíocre, isso é pífio, isso é irrisório. Nós estamos falando de técnicas de meditação absolutamente sérias ligadas ao budismo, onde existe um princípio, existe um começo, meio e fim. É como se fosse uma igreja que você vai rezar o Pai Nosso, você vê o cara lá na frente, ele falando todo passo a passo de uma missa. O budismo, idem, existe o passo a passo dentro de todas as práticas, a tomada do refúgio, a oferenda de mandala, todo um processo até você chegar na acumulação de mantras, que pode chegar a 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de acumulações de mantras, tá? Não são 108, não são 111. Você vai colocar 1 milhão, 100 mil, em média são 100 mil, mas existem práticas que você vai fazer acumulação de 1 milhão. Eu estou fazendo acumulação de 1 milhão de mantras. Existem práticas que são acumulações de 3 milhões de mantras. E durante a cerimônia. Então você vai levar 2 horas fazendo a cerimônia com 3 milhões de acumulações de mantra. Só que vocês acham que a coisa é fácil. Por isso que o Dalai Lama sempre falou. O budismo, ele envolve 2 principais coisas. O conhecimento, the wisdom, e the meritocracy, a meritocracia. Você tem que ter conhecimento sobre o que você está fazendo, dominar completamente a habilidade de utilizar o sino, o vajra, o kanglin, utilizar os tambores, tá? Tem todo um porquê. Todo um porquê. E depois ter a meritocracia para conseguir atingir os seus fins. Mas as pessoas querem shortcuts, você quer um atalho. Não existe atalho na vida, cara. Não existe. Sinto muito. Tudo tem um porquê e tudo tem uma escadinha que você vai subir passo a passo. Bom, é isso. A gente vai fazer uma pausa agora e a gente vai ver o que coisa é essa, tá bom? Mas a gente já tá se divertindo, eu acho muito legal. É um vídeo de aula para vocês entenderem muitas coisas e começarem a mudar seu pensamento em relação
a essa mística que é criada dentro desses processos ocultos e que nada mais é do que um grande pupurri de coisas que os caras compram do Oriente e botam numa mesa para poder vender a vocês coisas que às vezes nem dá certo, tá bom? Mas é isso, quero agradecer, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que eu possa ajudar as pessoas dentro de tratamentos complementares à medicina. Leia-se complementar, porque nós não substituímos nada hoje visto na medicina. Nós complementamos junto às enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá terão todas as devidas informações, bem como os devidos valores. Claro, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou pai de santo, eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar ali no botãozinho, você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.